Existem diversas formas de acessar um banco de dados para executar comandos. Nós vamos apresentar 3 formas, usando a linha de comando, usando uma interface gráfica e através de uma biblioteca para a linguagem Ruby. Para resolver os exercícios, você pode usar a forma que achar melhor, que se sentir mais confortável. Antes de sair executando comandos, vamos precisar criar um banco de dados com alguns dados de teste. Nós deixamos preparados 2 bancos de dados. O primeiro é um banco que contém apenas algumas tabelas simples e poucos dados. É o ideal para nós fazermos testes básicos para entender como funcionam queries em SQL. Para os exercícios, você vai usar um outro banco, com mais tabelas e milhares de linhas, o que é um pouco mais próximo de como os bancos de dados são na realidade. Nós vamos configurar o primeiro banco agora e o segundo você vai configurar durante os exercícios. O primeiro passo vai ser usar o comando download do epcli para baixar um arquivo contendo a descrição das tabelas e os dados. Então é epcli download m6/ecommercemini.zip. Legal, o arquivo foi criado no diretório atual. Aí nós podemos usar o comando unzip para extrair o conteúdo desse arquivo. Agora nós temos o arquivo ecommercemini.sql. Em seguida, nós vamos usar o comando mysql para importar esse arquivo. O comando é mysql-u root. Root é o nome do usuário padrão que nós estamos usando para acessar o banco. Por padrão também, não precisa colocar nenhuma senha. Então é só -u root e nós faríamos menor para passar para esse comando o conteúdo do arquivo que nós acabamos de baixar, que é o ecommercemini.sql. Repare que deu um erro. Isso é porque o MySQL precisa estar rodando para funcionar. Esse é um erro que você vai encontrar sempre que você tentar executar o comando MySQL sem ter iniciado o MySQL antes. Para iniciar o MySQL, o comando é sudo service mysql start. Sudo service mysql start. Ok, agora o MySQL está rodando e a gente pode executar de novo o mesmo comando. Deu certo. Ele não imprimiu nenhuma mensagem, mas isso é bom, quer dizer que não deu nenhum erro. Agora nós podemos executar o mesmo comando de novo, só que sem passar nenhum parâmetro de entrada, o que vai nos levar aqui, para o console do próprio MySQL. Aqui dentro existem diversos comandos que você pode executar, comandos que são próprios do MySQL. Um deles, por exemplo, é o show databases. Esse comando mostra todos os bancos de dados que existem nessa instalação do MySQL. Existem alguns que já existiam desde que o MySQL foi instalado, e existe o nosso banco que nós acabamos de criar, que é o e-commerce mini. Para executar uma query em um banco específico, nós precisamos usar o comando use, passando o nome do banco que nós queremos usar. Lembrando sempre do ponto e vírgula no final. Agora nós mudamos para o contexto do nosso banco de dados. Repara que apareceu uma mensagem falando que o banco de dados foi alterado e nós podemos executar queries para esse banco de dados. A query mais básica, por exemplo, é o select asterisco from products, que você já viu. Select asterisco from products. E ele retorna aqui o resultado, que é uma tabela com 6 linhas e 5 colunas. Outra query que a gente já viu também é filtrando as colunas. Então, ao invés de colocar o asterisco, colocar os nomes de colunas específicas que nós queremos que apareçam no resultado. Por exemplo, select seller ID from products de novo. Para o MySQL, a query não precisa ficar com letras maiúsculas como nós estamos colocando até agora. Então, select asterisco from products também ia funcionar. Só que é um bom costume colocar as palavras-chave do SQL em letras maiúsculas para distinguir as palavras-chave do resto da query. Bom, esse é o ambiente do MySQL dentro do terminal. Existem vários outros comandos, existem outras queries que nós vamos ver nos próximos vídeos, mas agora vamos ver como acessar o mesmo banco usando uma interface gráfica. O nome da aplicação que a gente vai usar como interface gráfica é PHP MyAdmin.
A primeira coisa que a gente precisa fazer é executar php myadmin-ctl espaço install para executar pela primeira vez a configuração desse software na máquina virtual. Pronto! Agora ele fala que a gente pode acessar essa interface gráfica usando esse link que está aparecendo aqui e esse nome de usuário. O nome de usuário que vai aparecer para você, com certeza vai ser diferente, mas tudo bem, não tem problema. É só de qualquer forma acessar esse link, ele vai abrir uma nova janela, pode pedir o nome de usuário, você coloca o nome de usuário sem senha e vai cair nessa tela, que é a interface gráfica para o mesmo banco de dados que a gente estava acessando antes. Aqui existem vários menus, vários botões que a gente não vai explicar agora como usar, mas você pode depois explorar um pouco essa tela para conhecer melhor. A questão é que aqui na esquerda nós temos de novo a mesma lista de bancos de dados que nós já vimos no terminal e nós podemos também executar queries. No terminal nós precisamos escolher qual era o banco de dados que a gente estava usando o comando use nome do banco de dados. Aqui é só clicar no banco de dados, ele vai carregar e agora ele mostra ali no topo que o banco de dados selecionado é o e-commerce mini. Legal, agora para executar a query, a aba que nós queremos é essa aqui, SQL. Aqui você pode digitar uma query qualquer, então por exemplo aquela query clássica que nós já vimos, select asterisco from products, e para rodar é só vir aqui no botão Go. Ele roda a query e mostra aqui o resultado, que de novo é uma tabela com os mesmos produtos e as mesmas colunas. Se você quiser executar uma outra query, pode voltar aqui na aba de SQL e digitar alguma outra query, por exemplo, aquela que seleciona só uma coluna da mesma tabela. Select ID from products. Go de novo. E ele mostra o resultado, tem agora só uma coluna. O legal de uma interface gráfica é que ela é um pouco mais prática. Dependendo do que a gente quiser fazer, já existem botões prontos aqui. Por exemplo, se eu quisesse deletar uma linha, era só usar o botão de delete, que já está aqui disponível, ao invés de precisar executar um comando SQL para deletar uma linha. Esse é o lado bom. O lado ruim é que nem sempre uma interface gráfica está disponível no servidor que você está usando. Então, é muito útil e importante saber usar o MySQL, pelo menos o básico, pelo terminal também, para você conseguir se virar se for necessário. Agora nós vamos ver a terceira forma de acessar o MySQL, que é usando o Ruby dentro do terminal, IRB. A primeira coisa que a gente precisa fazer é carregar a biblioteca que nós vamos usar para nos ajudar a conectar com o MySQL. O nome da biblioteca é MySQL2, então a única coisa que a gente precisa fazer é só usar o método require passando como parâmetro o nome da gem, MySQL2. Depois, nós precisamos criar uma conexão entre essa instância do IRB e o MySQL. A forma de fazer isso está descrita aqui na documentação da gem, que está disponível no GitHub. Existem várias coisas nessa documentação e, em particular, tem esse comando que nós queremos usar para criar um novo cliente do MySQL lá no IRB. Então a gente copia esse comando, volta para o IRB, cola. Os parâmetros padrão já estão suficientes, a gente só precisa adicionar um parâmetro, que é o nome do banco de dados que nós queremos conectar. Database, passando o nome e-commerce mini, que é o nome daquele banco que a gente criou. Esse método retorna um objeto que agora nós podemos usar para executar operações no banco de dados. Por exemplo, para executar aquela nossa query padrão, podemos fazer client.query e passar como parâmetro uma string que é uma query de SQL, a query que nós executaríamos direto no terminal do MySQL, por exemplo. Então, select asterisco from products. Aqui não é necessário colocar o ponto e vírgula, porque o próprio objeto cliente vai se encarregar de enviar a query da maneira correta. Então, é só fechar as aspas e executar. Esse método retorna um objeto, MySQL2Result, que representa o resultado da query. Existem várias informações desse resultado, como qual foi o número de linhas que foi retornado, quanto tempo a query demorou para executar e algumas coisas assim. Para ver melhor quais são os métodos desse objeto que foi retornado, nós podemos armazenar o resultado em uma variável chamada R e ver os métodos que existem nesse objeto. Existem vários,
Um dos mais interessantes é o método entries, que nós podemos usar para ver quais foram exatamente as linhas de resultado retornadas. Esse método retorna um array em que cada elemento é um hash representando exatamente uma linha da tabela. Então, r.entries.first retorna um hash que representa uma linha em que cada chave do hash é o nome de uma coluna do banco e cada valor é o valor mesmo daquela linha. E aqui está então, nós executamos exatamente a mesma query de 3 formas diferentes. A primeira foi direto dentro do terminal do MySQL, a segunda foi usando uma interface gráfica e agora usando o IRB.